Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse dia. A você, meus amados irmãos e amadas irmãs que têm nos acompanhado sempre em nossos vídeos, que o Espírito Santo ele possa te abençoar, te dar graça, dar vitória aos amados irmãos nesse dia, nessa tarde, nessa noite. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, queria convidar você agora que você estivesse aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também estivesse clicando nesse sininho para que toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí sempre essas novas notificações. Que Deus possa te abençoar, te dar graça sobre a sua vida. Eu queria estar nessa oportunidade, estar aí trazendo um assunto, eu creio, muito importante para nossas vidas nesses dias, nesses momentos aí, em que nós estamos aí de retorno, adorando o nosso Deus. Eu queria estar falando sobre o tema Não Durma no Ponto. Nós estamos passando por um momento, irmãos, em que parece que há um sono da chamada indolência, esse sono da famosa despreocupação. Eu não falo principalmente da despreocupação com a obra, com as causas do nosso Deus, mas com a despreocupação com a sua própria salvação. Parece que as pessoas estão, os cristãos hoje, os nossos amados irmãos, e falo de irmãos e falo de liderança, parece que estão vivendo naquele contexto em que se diz uma vez salvo, salvo para sempre, acha que não precisa se preocupar mais em estar regando o seu jardim da salvação. Você precisa estar regando sempre com a palavra, sempre com a oração, sempre com a prudência, estar sempre alerta. Senão Jesus não deixaria aquela palavra em Apocalipse, quando ele diz: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos perder a nossa coroa. Eu queria estar meditando com os irmãos, baseado nesse tema, nesse assunto, a carta de Efésios, capítulo 5, apenas o versículo 14, em que Paulo, numa palavra muito sábia, inteligente e também exortativa, ele diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta-te de entre os mortos. Então, se ele dá essa palavra de alerta para a igreja de Efésios, é porque havia algumas pessoas dormindo. Para você entender, a igreja de Efésios, irmão, foi uma das igrejas que foi considerada uma das 8ª maravilhas do mundo. Uma igreja admirável, uma igreja que tinha todo tipo de obreiro, servos do Senhor, grandes profetas, sacerdotes, uma igreja repleta de homens valorosos, mulheres valorosas para o Senhor. Creio que hoje, se fosse hoje no século XXI, muitas pessoas abandonariam suas igrejas e estariam para a igreja de Éfeso. Mas aquela igreja, quando se olha uma das cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia, aquela igreja ela passou de uma forma aprovável aos olhos do Senhor, de Cristo. Mas ele chega no item, ele diz o seguinte: mas tenho uma coisa contra ti, tu deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso ela era uma igreja aprovada em tudo. Era uma igreja que você podia dizer: oh, essa igreja ela é top de linha. Mas ela deixou o principal. Ela dormiu num ponto do sono, da indolência, do amor. Esqueceu de dar continuidade àquilo que Deus havia proposto para ela e também, como nós temos hoje visto em nosso tempo, esse sono de uma indolência, de pessoas não se preocupando com a sua salvação e com a salvação do próximo.
Então todos nós certamente já ouvimos, irmãos, a famosa expressão não durma no ponto. Tenho certeza disso. Tem até a história de um jovem que ele comprou uma passagem, estava muito cansado. Ele se assentou na rodoviária, aguardando a saída do seu ônibus. De repente ele dorme, ele acaba cochilando. E quando viu, ele perdeu o seu ônibus no ponto. Dormiu e perdeu o ônibus. Teve que comprar uma nova passagem e acabou tendo um prejuízo, se grande ou pequeno, mas foi um prejuízo porque ele dormiu no ponto. E quantas pessoas que eu já ouvi falar que dentro do ônibus, cansados, dormiram e passaram do ponto, chegar em outro bairro porque dormiram no ponto. Então, a grande lição que, quando estamos com viagem marcada, meus irmãos, é que não podemos dormir no ponto. Quando está de viagem marcada, não se pode dormir no ponto. O apóstolo Paulo, ele exorta veemente a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento. Tal repreensão nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual. Paulo, ele dá essa exortação para a igreja ela viver de uma forma urgente, viver um verdadeiro despertamento, meus queridos irmãos. E essa repreensão leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual sobre a igreja de Cristo, já existia na igreja de Éfeso. E hoje, mais ainda, vive isso em nosso meio, no nosso século XXI, nas nossas igrejas. Existe essa sonolência espiritual que tende aí a se apoderar do povo de Deus, ou está se apoderando de muitos. E esse sono da indolência leva muitos, irmãos, a ficarem nos seus lares, a estarem dispersos. É como Cristo, ele diz que ele via as ovelhas como sem pastor, dispersas, sem compromisso, ociosas. E a ociosidade, ela traz uma sonolência. E eu queria falar sobre esses exemplos, desse tema importante em nossas vidas, que não durma no ponto. Vamos ver alguns exemplos que a Bíblia ela nos traz de alguns homens que poderiam ter sido muito mais bem-sucedidos nos seus ministérios, mas acabaram dormindo no ponto, ficaram no sono da indolência. E o primeiro sono que eu quero falar é o chamado sono da imprudência. A sonolência de Sansão, irmãos. Nós vemos que o primeiro sono, ele fala desse sono da imprudência, que é aquele sono de Sansão. Lá em Juízes 16, versículo 19, fala, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Irmãos, esse homem, Sansão, tinha tudo para ser um grande homem, entrar para a história de uma forma diferente. Mas tal sono lhe custou a moral, lhe custou a honra, custou-lhe a força e o pior, lhe custou a própria vida por causa desse sono da imprudência. Muitas vezes esse sono da imprudência tem se abatido sobre muitos, irmãos. E muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus têm aí perdido a moral, perdido a honra, perdido a força espiritual, o vigor espiritual. E quando não, perdendo até o vigor físico, entrando em depressão, síndrome de pânico, sem desejo de fazer mais nada, a ponto de perder a própria vida por causa desse sono da imprudência, brincando com o pecado. Então, desperta. Esse é o primeiro sono, o sono da imprudência. O segundo sono que nos ensina a palavra de Deus é o sono da indiferença. O sono da indiferença, que é aquela chamada sonolência de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha, então temeram os marinheiros
e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Sono da indiferença, irmãos. Jonas sabia que o erro estava nele. Sabia que ele havia cometido um erro muito grande. Jonas, vai para Nínive, foi a ordem de Deus. Ele compra passagem para ir para o outro lado contrário. E aquele homem, dentro do mar, no navio, as coisas começam a dar errado de uma forma daquilo que ele não planejava. Mas ele nem se preocupou, ele sabia que o erro estava com ele. Esse sono da indiferença trouxe um prejuízo muito grande para as pessoas que estavam em volta dele. O sono lhe custou densas tempestades para Jonas também. Custou tensas tempestades e terríveis prejuízos aos que estavam em sua companhia. Então você vê que, por causa de um sono de indiferença, trouxe um prejuízo muito grande para as pessoas que estavam em volta de Jonas. Meus queridos, minhas queridas irmãs, observem o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu círculo de amizade, o que está acontecendo no seu ministério. Quem sabe seja por um sono de indiferença. Você está indiferente a muitas coisas, você não quer se envolver. Muitas vezes você fica ocupado culpando outra pessoa, procurando um ponto de apoio, achando que alguém está errado. Mas quem sabe o erro está, às vezes, em você, e você precisa ter um encontro com Deus, ter uma transformação em Deus, em Cristo Jesus. Então procure. Talvez esse sono dessa indiferença sua tem trago um grande prejuízo para a sua casa, para o seu círculo de amizade, para a sua família, para o seu relacionamento, para o seu trabalho e muito mais para o seu ministério. Então desperta. A palavra que nós lemos em que Paulo ministra para os Efésios, para a igreja de Éfeso, desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Resplandece-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E o terceiro sono que nos fala, que nos ensina a palavra de Deus, é o sono da displicência. Esse sono da displicência muitas vezes nos leva a nós deixarmos de ver a glória do Senhor, de ver o mover de Deus, de ver os sinais do nosso Senhor. Vivemos muitas vezes como religiosos, como praticantes de uma religião. Isso não faz uma diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma. Esse sono da displicência, ele está justamente em Lucas capítulo 22, versículo 43 e versículo 46, que diz assim: e apareceu-lhe um anjo. Esse texto fala quando Jesus estava no monte orando com ele, levaram os discípulos para orarem com ele. E apareceu-lhe um anjo, que era para Cristo, do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse é o sono da displicência. Tal sono lhe custaram o privilégio de contemplarem uma visão celestial e angelical. Você já imaginou, irmãos? Você no monte, não precisa dizer com Cristo, não. Você subir no monte, você está num lugar e de repente acontece aqueles fatos angelicais, aqueles fatos sobrenaturais, aquele sobrenatural de Deus no lugar onde você está, na igreja, ou seja, no monte, ou em qualquer lugar, e você fala com a pessoa assim: você viu o grande poder de Deus? E a pessoa fica olhando para você como se estivesse
dormindo, disperso, dizendo: eu não vi nada, porque estava dormindo esse sono da displicência. O que aconteceu com esses discípulos foi isso. Eles dormiram. Eles não viram primeiro o sofrimento de Cristo, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Segundo, eles não viram o grande poder de Deus. Os anjos descerem e consolarem a Cristo Jesus. Eles perderam a visão magistral, magnífica, de ver aqueles anjos, aquela visão angelical, o poder de Deus, de ver os céus descerem naquele lugar onde eles estavam, naquele monte. Muitas vezes, pela sua displicência, você não tem visto a glória de Deus, você não tem sido transformado, transformada, e tem aguardado, falar: Senhor, fala comigo. Você não tem despertado para isso, porque está nesse sono da displicência, e tem perdido grandes sinais, grandes moveres do Senhor. Não tem visto muitas vezes os céus descerem sobre o lugar onde você está. Tudo acontece ao seu redor, mas onde você está não acontece, porque você está na sono da displicência. Você não vê, não se desperta. Então desperta tu que dorme. Resplandece-te dentre os mortos, para que Cristo possa te iluminar e você possa ver a glória do Senhor sobre a tua vida. E o quarto sono que esse texto nos ensina é o sono da distração. É o sono da distração. Fala do Atos capítulo 20, o versículo 9. Isso nós vivemos hoje, nós como pastores, você como missionário, como pregador da palavra. Quantas vezes você está pregando o evangelho e quantas vezes você vê pessoas tosquenejando, pessoas dormindo no culto. É o sono da distração. Olha o que diz em Atos capítulo 20, versículo 9. Estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Olha que coisa! Imagine se nós pregássemos em lugares as pessoas ficavam sentadas em janela, hein, meus irmãos? Quantos iriam cair, despencar pela janela abaixo? E teríamos que usar o poder que Paulo usou para ressuscitar aquele jovem Eutico. Ele agradece a Deus, deve ter agradecido a Deus que tinha um grande homem de Deus ali, que o ressuscitou para a glória do Senhor. Então esse sono da distração, que é a sonolência de Eutico, tal sono lhe custou uma horrível queda e, consequentemente, a sua própria vida. Vigia, meus irmãos. Vigia. Talvez esse sono da distração é que causou essa queda no seu ministério. Você não tem orado mais, não tem lido mais a Bíblia, não tem levantado mais pelas madrugadas, não tem talvez subido mais montes, não tem feito uma consagração, não tem se dedicado mais, não tem se aproximado mais do Senhor, não tem tido mais a Bíblia como a bússola, como lâmpada, como âncora para a sua alma, para a sua vida, e por isso distanciou dela, e por isso esse sono da distração tem lhe custado essa horrível queda no seu ministério. Você não sente mais o poder de Deus, não sente mais o ardor do Espírito Santo. Então desperta, é tempo de despertar, para que isso não venha lhe causar uma consequência à sua própria vida. Então desperta, busque mais esse Senhor na sua vida, renove nessa oportunidade essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Espírito Santo. A conclusão que nós chegamos nessa mensagem é que existem diversas advertências bíblicas contra a sonolência espiritual. Você olha para a palavra do Senhor, você vê diversas advertências bíblicas contra essa sonolência espiritual. Somos constantemente exortados a vivermos em plena sobriedade. Paulo é um homem que ele fala muito sobre isso. Sede sóbrios, sede sóbrios. Então ele fala isso, que nós somos exortados a vivermos em plena sobriedade.
Não durmamos, pois, como os demais, meus amados irmãos, mas vigiemos e sejamos sóbrios, como diz a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Entende bem uma coisa? O inimigo, o ladrão, ele age justamente quando estamos dormindo ou cochilando. É exatamente onde ocorrem os maiores assaltos nos lares e terríveis acidentes nos trânsitos. É quando estamos dormindo. Então desperta, meus queridos. Desperta hoje. Ainda é tempo. A palavra de Deus, ela fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje é o tempo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Hoje é o tempo da salvação. Hoje se abre as portas das oportunidades sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe. Quero estar orando por você. Soberano Deus, eterno Pai. Te agradeço por essa palavra santa, essa palavra viva. Essa palavra, meu Deus, que em todo o tempo eu tenho te servido. Meu Deus, ela tem sido a âncora para a minha alma, meu Deus. A bússola, meu Deus, até nos meus caminhos. E a lâmpada para os meus pés, ó Deus maravilhoso. Eu quero pedir, ó Deus santo e eterno, esse amado irmão, essa amada irmã, esse ouvinte, eu quero pedir, ó Deus, que Tu possa despertar de todos esses sonos, ó Deus querido, que foram citados. Que eles sejam despertados, renovados, que eles estejam alertas, ó Deus querido. Que eles estejam como aquelas 5 prudentes, virgens prudentes, ó Pai, com azeite na lamparina, acesas, aguardando. Demora, mas Tu vai chegar, ó Deus querido. Deus, coloque essa prudência nos corações desses amados irmãos, dessas amadas irmãs, para que eles possam, no momento oportuno da oportunidade, eles possam fazer a diferença e conquistar aquilo que é seus por direito, ó Deus eterno. Renova agora a fé, renova agora o ardor, renova a comunhão para contigo, ó Deus eterno, para que eles possam, meu Deus querido, verem a Tua glória, para quando os Teus sinais forem manifestos em volta deles, possam ser manifestos também onde no lugar onde eles estiverem, eles possam ver, ó Deus eterno, assim como Jacó, que ele via anjos subindo e descendo, ó Deus maravilhoso. Assim, ó Deus, como Ezequiel, que ele viu a Tua glória naquele dia, meu Pai celestial. Deus, que eles possam ver a Tua glória, o Teu mover, o Teu agir, o Teu milagre sobre as suas vidas, ó Deus. Eu abençoo agora esses irmãos, entrego cada um pela fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, e que Ele faça resplandecer sobre você, sobre a sua casa, a sua família, o seu rosto, e que a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.